quero passar de uma forma bem didática e bem simples, bem objetiva para vocês. Eu vou passar alguns vídeos aqui e depois eu vou compartilhar um conteúdo com vocês. Mas eu vou passar um vídeo que resume um pouco também do que é o Alpha. Imagine se cada igreja local estivesse num programa eficaz de evangelização. Semana após semana, mês após mês, as pessoas se entregando a Cristo, sendo preenchidas pelo Espírito porque estão entusiasmadas com Jesus e contam aos seus amigos convidando-os para o próximo curso. Imagine quão rapidamente bairros, cidades e nações poderiam ser evangelizadas. E se você não precisasse mais imaginar? E se um curso assim já existisse? E se você pudesse realizá-lo em sua igreja e ver as vidas das pessoas transformadas porque elas se encontraram com Jesus? O Alpha é uma série de sessões interativas que exploram os fundamentos da fé cristã. Cada sessão gira em torno de comida, conversa e discussão. O Alpha surgiu do movimento do Espírito Santo em 1990, numa igreja local em Londres. Para uma igreja local em Londres, ninguém poderia ter previsto o crescimento do Alpha com mais de 26 milhões de pessoas em todo o mundo, participando dele em igrejas, locais de trabalho, prisões, universidades e lares, localizados em mais de 100 países. Semana após semana, mês após mês, as pessoas se comprometem com Cristo e são preenchidas com o Espírito porque estão entusiasmadas com Jesus. Elas contam aos amigos e os convidam para o próximo curso. Então, por que você deveria realizar o Alpha? Quando uma igreja executa o Alpha, isso é o que acontece. Os leigos são mobilizados para realizar a obra de evangelização, convidando familiares e amigos a explorar a vida, a fé e o significado. As pessoas de fora da igreja encontram Jesus no Alpha, são preenchidas com o Espírito Santo e contam aos seus amigos: venham e vejam. A mulher junto ao poço, ela voltou para a sua cidade natal e disse às pessoas lá: venham e vejam. O Alpha é uma forma de evangelismo, venha e veja. Imagine líderes de igrejas de todo o mundo mobilizando as pessoas para realizar a obra de evangelização. Imagine se semana após semana, mês após mês, as pessoas descobrissem o amor de Jesus e fossem aos seus bairros convidar seus amigos para vir e ver. Imagine quão rapidamente aldeias, cidades e nações poderiam ser evangelizadas. Venha para o Alpha. Aqui é um vídeo que nós temos que ele fala de uma forma bem resumida, mas ao mesmo tempo ele traz um, um parâmetro assim do que é o Alpha como um todo, né? E agora eu vou compartilhar com vocês aqui. Para muitos, eu sei que o Alpha é uma novidade aqui, é a primeira vez que estamos falando, mas o Alpha nasceu em 1977, numa igreja chamada Holy Trinity Brampton, lá na Inglaterra. E o Alpha, ele era um curso voltado para novos membros. Ele fala das bases da fé cristã. Então, era um curso para uma iniciação na caminhada cristã das pessoas, né? E aí, na década de 90, o Nick Gumbel, que é um dos visionários do Alpha, um dos pioneiros do Alpha no mundo, ele assume os trabalhos no Alpha lá na Holy Trinity Brampton e ele tenta trazer esse formato do Alpha de uma visão mais para fora da igreja, e não somente para a igreja. Ele pegou todo o conteúdo que era feito nesse curso e ele falou: eu quero transformar isso num material que seja mais evangelístico, que consiga chamar mais atenção. Ele sempre foi advogado e ele falou: eu tenho amigos que nunca pisariam na igreja. Eu convido eles minha vida toda, mas eles nunca pisariam na igreja. Então eu quero formar um curso que seja atrativo e que eu possa chamar eles para tomar um café na minha casa, para a gente falar sobre a espiritualidade, falar sobre Jesus. E aí, na década de 90, 95, o Alpha começa a crescer globalmente, e ele tem essa ênfase na hospitalidade e nos bate-papos que foram adicionados, e a ênfase também na oração e no Espírito Santo. Hoje o Alpha já tem mais de 600 igrejas e paróquias, e aqui eu quis ressaltar em paróquias porque é engraçado que o conteúdo do Alpha é um só que ele é um conteúdo tão rico que, inclusive, nós precisamos contratar uma pessoa para cuidar do contexto, inclusive católico, porque algumas paróquias também querem usar esse conteúdo. Apesar do conteúdo falar sobre o Espírito Santo, o conteúdo não fala nada específico da questão católica, mas ele é tão, como ele fala do querigma, dessa iniciação cristã, muitas igrejas
gostaram desse conteúdo. Hoje ele já está em mais de 14 estados brasileiros e mais de 80 cidades pelo Brasil. Porém, ele já está em mais de 180 países e já foi traduzido para mais de 115 idiomas. A visão do Alfa é a evangelização das nações, a revitalização da igreja e a transformação da sociedade. Por isso que o Alfa ele serve tanto para cristãos como para não cristãos. Ele é muito forte para a evangelização, para aquelas pessoas que não conhecem ainda Cristo, mas ele cria um laço muito profundo com quem já é da igreja. As pessoas que já frequentam a igreja e que geralmente fazem alfa, elas terminam o alfa muito mais engajadas na igreja local, né? E isso tudo a gente busca a transformação da sociedade. Nós temos como missão equipar e servir a igreja na missão de ajudar as pessoas a descobrirem e desenvolverem uma relação com Jesus. Eu gosto de falar que se não existisse igreja, não existiria alfa. A gente não quer converter ninguém ao alfa. A gente não tem, não é aquela coisa de, aquela metodologia de que não, sem o alfa você não vai funcionar, a sua igreja não vai ser a mesma. Não, nós queremos apresentar Jesus para as pessoas. E nós queremos que as pessoas frequentem as igrejas, nós queremos encher as igrejas. Então é por isso que nós nos colocamos nessa maneira de equipar e servir a igreja local. Os nossos valores. Nós somos para a igreja, pela igreja e através da igreja. É exatamente isso que eu falei agora. Nós queremos incentivar as pessoas a estarem cada dia mais enraizadas e engajadas na igreja local. Nós amamos a unidade. Hoje o Alfa, ele é um projeto interdenominacional. Acontece Alfa hoje em igrejas batistas, luteranas, em igrejas metodistas, em Assembleia de Deus. É, Hoje acontece Alfas dentro de igrejas, em prisões, em escolas e faculdades, em empresas. Tem muitas empresas que estão fazendo Alfa hoje em dia. Então, o Alfa ele acontece em diversos formatos e em diversos contextos. E nós amamos essa unidade que ele tem proporcionado. Nós acreditamos que a igreja é digna da melhor qualidade. Vou mostrar aqui um pouco, né, dos vídeos do Alfa para vocês, mas acreditem, a qualidade que foi exigida em cada vídeo do Alfa é uma qualidade cinematográfica. São vídeos de mais ou menos 20 minutos. E eu tive a oportunidade de estar com o Nick Gumbel, né, que é um dos visionários lá em Londres. E eu perguntei para ele, eu falei, Nick, quanto vocês gastaram lá na primeira série, que a gente chama de série adulto, que foi gravado, né, lá em meados de 2000? Quanto vocês gastaram para produzir, né, toda a série Alpha? Ele falou que por episódio foi uma média de 1 milhão de libras. Então é um alto investimento. Quem tem acompanhado aí o dólar sabe que o dólar tem aumentado. Imagina a libra, que valor que tá hoje em dia. E uma das coisas muito importantes também que nós temos como nossos valores é que nós acreditamos que devemos dar tudo de graça. Tudo que eu falar aqui para vocês, sejam os vídeos, sejam os PDFs, sejam os nossos treinamentos, seja o nosso suporte, tudo que eu falar para vocês é gratuito para qualquer pessoa. É gratuito para as igrejas. E aí é muito interessante que todas as vezes que eu apresento isso para os pastores, para líderes e tal, sempre no final o pessoal pergunta, tá, mas quanto que é tudo isso daí que tá oferecendo? Fala, não, pastor, é de graça. E o pastor fala, não, tá bom, mas é igual ao Netflix, né? Os primeiros 3 meses de graça, depois tem uma taxa. Não, não tem taxa nenhuma, tá bom? Não tem enganação nenhuma. Nós somos uma associação privada sem fins lucrativos, né? A gente nem, fiscalmente, pelo nosso CNPJ, a gente nem pode vender nada. A gente não tem direito a retorno de nada. Então, tudo que a gente oferecer no Brasil, até hoje, é gratuito e sempre vai ser assim. Nós sobrevivemos como qualquer trabalho missionário através de doação de pessoas que estão engajadas com o nosso propósito, e vocês não vão ver nenhum discurso nosso também com alguma petição. A gente, nesse quesito, a gente é muito reativo. E glórias a Deus que o trabalho tem se mantido até hoje. Por que Alfa? E aqui, bem resumidamente, né? é, A gente vê que na caminhada cristã, lá nos anos 50,
A gente teve as quatro leis espirituais, a gente teve, eram uns momentos de convicção do cristianismo no mundo, né? A gente teve Billy Graham, avivamentos dominicais, as missões de rua. E como que era visto o cristianismo nessa época? Ele era popular, ele era relevante, ele era interessante, uma coisa nova, era verdadeiro, era uma coisa respeitável. Antigamente, você colocar, o meu pastor sempre gosta de brincar, né? Que você vai preencher um formulário hoje. Antigamente você tinha orgulho, você preenchia lá, qual o seu cargo? Pastor, né? Hoje em dia você coloca pastor, o pessoal, ah, você não tem uma outra função? É assim, as coisas foram mudando no decorrer, né, da história. Mas nos anos 50 era essa a visão que a gente tinha. Aí, em meados dos anos 80, o cristianismo continuou popular, relevante, respeitável, só que as pessoas já exigiam evidências, livros. Por quê? Porque ele começou a se tornar, para algumas pessoas, isso. Ah, ele era um pouco chato, ele é irrelevante. Eu não acredito em tudo que é dito na igreja. E começaram com esse discurso. E no ano 2000, né, de lá para cá, a gente vê que o cristianismo hoje, quando nós falamos com as pessoas, ele precisa de uma prova. E mesmo que a gente tenha prova, às vezes, toda essa convicção ela não é suficiente, né? As pessoas, a gente precisa que as pessoas experimentem, mas as pessoas recusam, há muito desrespeito, é, né, no meio evangelístico, ele, para algumas pessoas, essa verdade se tornou irrelevante. E aí a pergunta que a gente faz é: quais as opções que nós temos? Focar nos métodos antigos. Eu sou da época. Tem algum assembleiano aqui? Levanta a mão. Não tem assembleiano aqui? Olha aí. Meu Deus, eu sou assembleiano, mas era da parede preta, então também não tem muita moral também, Assembleia da Parede Preta. Agora não é, pintaram de branco de novo, tá bom, irmãos? Tem a Subleiana. Ô, Raquel, Deus abençoe. Eu sou da época, gente, que nós íamos fazer evangelismo com folhetos nas praças, nas ruas. Eu sou dessa época. E aí a pergunta que eu faço, nós vamos focar nos métodos antigos, nós vamos ignorar que o mundo tem mudado, aceitar essa nova realidade, né? E o que que nós vamos fazer? E o Alfa ele vem com essa proposta de redescobrir a porta de entrada. Não sei quantos de vocês já foram em aquelas casas de interior que geralmente tinha uma cerca. Antes de entrar na casa, você tinha ali uma varanda, né? Agora até os apartamentos estão, o pessoal tá colocando varanda gourmet e tal, mas antigamente era a cerca da casa, a varanda e depois a porta de entrada da casa. Nós gostamos de fazer essa analogia que o alfa é como se fosse essa varanda. Quando você vê uma pessoa passando pela cerca, você cumprimenta: Ô, tudo bem? Vem tomar um café. Vem aqui, senta aqui na minha mesa. Porque geralmente na varanda tinha uma mesa, você convidava as pessoas e aí você criava uma conexão com elas para depois convidar elas para entrar dentro da casa. O alfa é um pouco disso. Nós vamos redescobrir essa porta de entrada para esse preâmbulo da gente convidar as pessoas a irem na igreja. Existem muitos métodos e poucos princípios. Os métodos mudam com frequência, mas princípios nunca. Então, o que nós queremos com o Alpha? Nós não queremos mudar nenhum princípio. O Alpha ele não existe para alterar a cultura de nenhuma igreja. O Alpha ele é muito adaptável à cultura da tua igreja. Por isso que ele, inclusive, ele é feito em diversas denominações, porque o Alfa não vem para alterar o jeito que você faz o seu culto, as suas reuniões, igrejas. Ah, mas a minha igreja, o Alfa acontece em pequenos grupos e a gente não tem uma cultura de pequenos grupos. Tudo bem, o Alfa, ele tem começo, meio e fim. Se acabou o Alfa, você quer explodir o grupo e as pessoas envolvidas no ministério, não tem problema. O Alfa não veio para alterar essa questão cultural das igrejas também. Ele veio para agregar. O que é o Alfa? Essa é a melhor definição que nós temos de Alfa. O Alfa, ele é uma ferramenta. Como uma ferramenta, eu gosto de dar sempre esse exemplo. Você chega numa oficina mecânica, você tem uma oficina super chique, tudo limpinho, organizadinho, os funcionários com uniforme, né? E você tem uma chave de roda lá nessa oficina. Se você andar algumas quadras para frente, vai ter uma outra oficina mecânica completamente bagunçada, toda suja.
que atende muitos clientes e que tem a mesma chave de roda. Então, quando eu falo que o Alpha ele não vem alterar essa cultura, é exatamente por isso que a gente chama ele de ferramenta. Porque você pode usar ele em qualquer contexto e em qualquer ambiente que você tiver. Nós acreditamos que todos devem ter a oportunidade de explorar os conceitos básicos da fé cristã, fazer perguntas e compartilhar seus pontos de vista. Alpha foi feito para iniciar essa conversa. Como que é a estrutura de um alfa? E só eu vou dar uma estrutura aqui geral, porque nós temos seriam materiais diferentes, tá? Que eu vou deixar para falar um pouquinho mais para o final. A estrutura do alfa são cerca de 10 encontros semanais, mais um final de semana ou dia fora. E eu vou explicar um pouquinho para vocês. Esses são os três pilares que o alfa se baseia, que é a comunhão, o ensino e a conversa. A comunhão, ela vem baseada na amizade e na comida. Isso é uma coisa, é um fato muito importante. Se é uma coisa que crente gosta de fazer é comer. A gente gosta, se reuniu, chamou para comer, meu amigo. O crentaiada vem. E essa é uma forma muito importante. E não precisa ser um jantar, pode ser um bolo, pode ser um café, mas essa questão de sentar à mesa, Cristo já ensinou isso por muitos anos. Gera conexão, cria conexão com as pessoas. Então, uma comida simples que funciona como um quebra-gelo, demonstra hospitalidade, os convidados chegam e o lanche é imediatamente servido. Em alguns casos, até pode acontecer depois do vídeo. Mas nós temos o ensino, que é o vídeo, a palestra, que são vídeos de cerca de 20 a 25 minutos, né? Não são vídeos longos. Esses vídeos nós temos inclusive materiais que têm perguntas no meio do vídeo. E esses vídeos já vêm completamente prontos e a parte teológica do encontro alfa acontece no vídeo. Então, não precisa. Isso é um outro ponto muito importante do alfa. Às vezes, quando nós apresentamos para os pastores, fica aquela dúvida: nossa, mas eu vou ter que arranjar um líder para organizar um alfa na minha igreja e eu já estou com a minha liderança sobrecarregada com muitas coisas e tal. O alfa não precisa de um pastor na frente, de um teólogo. Por quê? Porque o alfa, a gente fala que um grupo alfa ele é liderado por dois anfitriões. Na verdade, um anfitrião e um ajudante. E esses anfitriões podem ser qualquer voluntário da igreja. São essas pessoas que vão passar pelo nosso treinamento. A gente tem treinamentos online, a gente tem treinamentos presenciais, a gente tem treinamentos gravados, a gente tem todo o suporte para dar para essas pessoas. Então, ao contrário de sobrecarregar uma igreja, o Alpha, inclusive, pode ajudar a formar novos líderes, porque você vai ter duas pessoas por grupo gerindo o grupo durante mais ou menos 2 meses e meio, 3 meses. Então, no final desse período, talvez essas pessoas que foram anfitriões, elas se encontraram como liderança. Inclusive, eles vão poder trabalhar em outros ministérios assim também. E a conversa e a partilha, que é o coração do Alfa. O coração do Alfa, que é ouvir os outros e fazer perguntas. Essa é a parte mais importante que a gente tem no Alpha, que é ouvir as pessoas, independente das suas opiniões. Quero que vocês reflitam e pensem hoje quantas pessoas visitaram a nossa igreja num culto de domingo, ouviram um louvor, ficaram emocionadas, impactadas, ouviram o sermão, Deus falou no coração delas e elas não se renderam a Cristo porque ficou alguma pergunta, alguma pulga na cabeça dela, porque ela queria fazer uma pergunta de alguma coisa que ela não entendeu ou de alguma dúvida que ela tem na caminhada cristã e ela não fez, e essa pergunta talvez não fez ela escolher por caminhar por Cristo. Por que que eu tô falando isso? Porque o culto realmente não é um momento para isso. Não tem como nós, ali naquele momento de celebração, não tem momento para nós abrirmos espaço para as pessoas fazerem perguntas, ou dúvidas que elas tenham tido no meio do sermão, do louvor. O alfa é para isso. É no alfa que elas vão se sentir ouvidas. É no alfa que elas vão criar essa conexão, que elas vão ter essa liberdade de conversar e abrir as suas dúvidas para as pessoas. E isso vai ser libertador na vida delas.
Esse daqui é a lista dos temas que serão abordados nos vídeos do Alpha. Então, aqui são todos os vídeos e os temas. A gente vai começar com a vida é só isso. Podem ver que são sempre perguntas. Por isso que o nosso logo é uma interrogação. A vida é só isso? É um vídeo que vai falar sobre propósito de vida. Uma coisa que as pessoas se perguntam muito hoje em dia. Então vai falar sobre propósito de vida. Aí, a partir do segundo vídeo, começa a falar quem é Jesus, por que Jesus morreu, como posso ter fé, por que e como oro, por que e como ler a Bíblia, como Deus nos guia, o Espírito Santo, como resistir ao mal, Deus ainda cura hoje e a igreja. E é muito, é muito, qual a palavra? É, é, fugiu agora a palavra que eu queria falar. Mas por que que o último vídeo é ir à igreja? Exatamente por isso, porque nós vamos apresentar ali quem é Jesus Cristo para as pessoas. Elas vão iniciar uma caminhada cristã ali, mesmo sem saber. A gente consegue tirar as pessoas da zona de conforto sem elas saberem. E aí, no último vídeo, quando a gente vai falar de igreja, é quando a gente vai fazer esse convite para as pessoas que estão fazendo o alfa ali. Se elas não eram cristãs, provavelmente elas aceitaram a Cristo durante essa caminhada. E aí a gente convida elas para estarem conosco dentro da nossa igreja. E se elas já são cristãs, é nesse momento ideal para nós convidarmos elas a se engajarem mais nas nossas igrejas, trabalharem mais, em ministérios, nos ajudarem mais. Então, é muito proposital todos esses vídeos. A estrutura do alfa, de um grupo alfa. A gente precisa, como eu falei, de um facilitador, que é o anfitrião, mais um ajudante para cada pequeno grupo. Nós recomendamos até 12 pessoas por grupo presencial ou 9 pessoas por grupo online, que daria para fazer online também. Na pandemia, muitas igrejas foram salvas, na verdade, por causa do Alpha de forma online. Eu, como pastor de adolescentes, eu usei muito Alpha quando nós estávamos na pandemia. Usei o nosso material do Alpha Jovem e nós migramos para a glória de Deus de 40 adolescentes para hoje 200 adolescentes que nós temos em todas as igrejas. E tudo isso por conta do Alpha. E foi muito especial porque eles criaram conexões mesmo de forma online. E aí você fala, mas 12 pessoas por grupo? Mas eu quero fazer para a igreja toda, quero abrir para a igreja toda. Não tem problema. Tem muitas igrejas que elas se reúnem, vamos supor, vai ser a quinta-feira, vai ser o dia do Alfa na igreja. Eles vão passar o vídeo no telão da igreja, todo mundo vai assistir o vídeo junto. Na hora da partilha, na hora da conversa, as pessoas sentam em grupos separados. Então não tem problema. Ou tem outras igrejas que falam, não, a gente começou uma temporada alfa aqui. Cada grupo vai fazer nas suas casas, em dias e horários diferentes. E aí você vai ter vários líderes ali, vários anfitriões que vão acontecendo. E por que a questão da quantidade de pessoas por grupo? É porque é uma metodologia de que o 12 é um número cabalístico, ou o 13, que é antes do 13. Não, não tem nada disso. Nós recomendamos a essa quantidade de pessoas, de 12 a 15 pessoas, justamente porque, como um dos princípios é ouvir os outros, se você faz um grupo de 30 pessoas, provavelmente você não vai conseguir dar a palavra para todos eles. Ou pessoas que são mais tímidas não vão ter aquela liberdade de compartilhar as suas experiências durante um grupo alfa. E aí, dentro do vídeo, você vai ter algumas perguntas assim. E aí, eu quero fazer uma dinâmica aqui com vocês para eu não ficar só falando. Eu vou escolher aqui, tá bom? Vamos lá. Ronaldo Cabreira. Pastor, se você pudesse ter um superpoder, qual seria? Uau, que pergunta, hein? Eu acho que, sei lá, conhecer um pouco mais o coração das pessoas, eu acho, entendê-las mais por dentro, né? Muito bom. Raio-X, assim, ver o que está lá dentro delas. Muito bom, pastor. Muito bom. O que me surgiu agora, né? Não, tá perfeito, tá perfeito. E aqui, Abigail. E você, Abigail? Qual superpoder você teria?
Não, saiu do mudo, mas eu ainda não tô ouvindo sua voz. Quer escrever no chat? Não tem problema. Vamos ver. Qual superpoder você teria, Abigail? Conhecer e compreender os ensinamentos do Senhor. É um baita superpoder. Ó, agora eu vou escolher outra pessoa aqui. Deixa eu ver aqui. Daniel Conte. Daniel, se você tivesse 24 horas para fazer o que você quisesse, sem limite de dinheiro, que acabou. Dinheiro não é uma limitação. Mas você tem 24 horas para fazer o que se você quisesse de vida, o que que você faria? Eu dava um pulo nas Ilhas Seychelles para pegar uma onda e ver um mar azulzinho. Muito bom, muito bom. Acho que eu queria uma passagem para lá também. Eu não conheço, mas deve ser bonito. Vou até pesquisar depois. E Pedro, e você, Pedro? Pedro Lidório. Se tivesse 24 horas, o que você faria? Ah, eu acho que eu também. Sem criatividade por aqui. Ia fretar esse avião para essa ilha aí, hein, Daniel? É, encher esse busão aí, o avião. Muito bom, muito bom. Gente, essas perguntas são alguns exemplos de perguntas que estão inseridas dentro dos vídeos. E essas perguntas vão facilitar para os anfitriões gerarem essa conversa, esse diálogo entre as pessoas. Cada vídeo vai sempre trazer três perguntas. A primeira pergunta sempre vai ser é, bem aleatória, assim, para qualquer pessoa poder responder, não somente pessoas cristãs. E aí, conforme for passando o vídeo, ele vai trazendo profundidade para o tema abordado no dia, e aí vai trazendo essa profundidade teológica dos vídeos. Então, nós temos aqui a comida, a palestra, o bate-papo e o fim de semana, que é o dia alfa. O que que é esse fim de semana ou dia alfa? Como vocês viram lá na lista de temas, a gente tem um vídeo lá no meio que fala sobre Espírito Santo. E aí, o que que nós recomendamos? Tudo que eu estou falando aqui é uma recomendação, é uma sugestão. Os vídeos sobre Espírito Santo, nós recomendamos que eles sejam assistidos num local diferente. Tem igrejas que alugam uma chácara, outras que vão passar um day camp no campo, outras que fazem dentro da igreja e vão num parque, enfim. É muito importante esse dia alfa, né? Os vídeos sobre o Espírito Santo, eles acontecerem num lugar diferente, porque são vídeos que são bem introspectivos, né? Quando ele vai falar do Espírito Santo, ele não vai ele não vai focar tanto nessa questão da conversa, mas ele vai trazer muito a instrução de quem é o Espírito Santo e vai fazer a pessoa entender ali e se conectar com o Espírito Santo, vai fazer ela buscar isso, fazer a sua oração pessoal ali para ter uma experiência com o Espírito Santo. Então, é mais para esse quesito. Tem muitas igrejas que deixam, finalizam o alfa com esse vídeo. Tem algumas igrejas que fazem online e o dia alfa faz na igreja com todos reunidos. Enfim, tem diversas opções, né? Mas quando é feito fora, geralmente as experiências são bem, significativas também. Eu vou repassar aqui, eu ia fazer uma pausa. Vocês querem que faça uma pausa ou que eu prefiro passar direto? Pode ir direto, né? Legal. Vou passar um pouquinho aqui rapidamente, 7 melhores práticas que a gente faz no Alpha pro Alpha acontecer de uma forma bem saudável. Porque, como eu disse, é uma ferramenta. Se você der uma britadeira na mão de um adolescente, é capaz dele se machucar, não saber usar a ferramenta direito. Então, no decorrer dos anos, a gente estabeleceu 7 práticas que deixam o Alpha saudável. Primeiro de tudo é a oração. Quando nós vamos começar o alfa numa igreja, a gente sempre fala para toda a equipe, né, que vai fazer alfa, que pode ser 15 pessoas, pode ser 30, mas pode ser 3, pode ser 2 pessoas que vai começar alfa numa igreja. Não precisa começar com a igreja toda, pode começar com um pequeno grupo, mas o primeiro passo sempre vai ser oração, né? Imaginem uma criança que o sonho dela é ganhar um carrinho
de Natal, aquele carrinho que tem um monte de luz e tal. E aí chega Natal, ela abre aquele presente e ela olha, é o carrinho que ela sempre quis. E de repente, ela vê que o carrinho não tem pilha. A gente entende que tudo que nós formos fazer, se nós formos fazer um alfa e ele não iniciar com uma base de oração, é como um carrinho sem pilhas. Então, a gente sempre ressalta a importância, né, de toda a equipe começar orando pelo Grupo Alfa, orando pelas pessoas que serão convidadas, orando por esse projeto, para que realmente as pessoas sejam impactadas. A gente tem aqui, ó, nos fundamentos da oração, uma igreja comprometida em oração, anfitriões e ajudantes oram em cada sessão, anfitriões e ajudantes oram por cada participante. E aqui tem um detalhe muito interessante. A oração, o vídeo que fala sobre oração é na sessão 5. E aí, até o vídeo da sessão 5, nós não oramos no alfa. Os anfitriões oram antes da sessão alfa. Mas nós só oramos com o grupo a partir do vídeo 5, porque nós vamos estudar os princípios da oração, por que que nós oramos, como nós devemos orar. E ali as experiências já começam a ser diferentes na oração. Aqui são alguns materiais que nós disponibilizamos também para as igrejas. Esse cartão é muito interessante. Por quem por quem em sua vida você poderia orar. E aqui a gente colocou como uma referência aqui Lucas 11:2. E aí a gente aconselha as pessoas que vão fazer alfa, né, ao grupo alfa, colocar um alarme no celular às 11h02 e anotarem aqui 3 pessoas que elas queriam convidar para participar de um grupo alfa. Podem ser pessoas da igreja, podem ser familiares, podem ser vizinhos, podem ser pessoas do trabalho, mas é por isso que a gente fala que o alfa ele começa com a oração. Segunda coisa é o posicionamento evangelístico, né? Onde está a sua porta de entrada? Aqui vocês estão vendo algumas fotos de exemplos, né? De grupos alfas que vão acontecer. Quem você vai convidar? Algumas dicas práticas facilitam o convite: compartilhar histórias, providenciar ferramentas promocionais, encorajar a equipe e a igreja a convidar, utilizar plataformas virtuais. Gente, eu não vou conseguir passar aqui para vocês, mas nós temos algumas pesquisas que acredito que alguns de vocês já tiveram também acesso, de que mais de 80% das pessoas que frequentam uma igreja, elas frequentam uma igreja porque foram convidadas por amigos ou familiares. Você pode investir em campanhas no Instagram, você pode ter comercial na televisão, você pode fazer vídeos maravilhosos, mas o impacto de um convite pessoal e relacional, ele é completamente diferente. Então, é, é muito importante nós estarmos posicionalmente localizados evangelisticamente, para as pessoas terem essa cultura do convite. Inclusive, foi um dos aspectos citados agora na palestra que a gente acabou de ouvir, né? Qual foi a última vez que nós convidamos? Eu fiquei muito feliz porque domingo passado eu tive a oportunidade de pregar lá na igreja nos 2 cultos da manhã que nós temos, e eu tinha convidado durante a semana a minha cabeleireira e o esposo dela. Do nada eu convidei. Eu falei, ó, se puder, vai lá na igreja. E domingo eles estavam lá. E eu achei isso tão incrível, porque eu falei, meu, eu tava cortando o cabelo. E o Espírito Santo tocou no meu coração de convidar eles, e os dois foram. Então, e aí eu começo a me colocar também, qual a última vez, né? Com qual a frequência eu tenho convidado pessoas. A terceira questão dentro da parte do preparar é a equipe treinada. E isso vocês podem contar conosco. A nossa equipe, que nem eu falei, nós damos treinamento toda semana. É sempre um no meio da semana e o outro no sábado, né? O líder, que tem que ter o dom da organização, atentos aos detalhes, ser uma amigável. A equipe de oração, não faça alfa sem esta equipe. Anfitriões e ajudantes. A pergunta que a gente sempre fala: você deixaria o seu melhor amigo não cristão com essa pessoa? É assim que a gente escolhe um anfitrião na nossa igreja. Quando você for selecionar um voluntário, fala, ó, faz um grupo alfa lá, faz o treinamento do alfa que eu quero que você faça um grupo aqui. Você pensa assim, eu deixaria o meu melhor amigo não cristão com essa pessoa? Ele vai tratar ela bem? É esse que é uma das perguntas que nós fazemos. E a questão da hospitalidade, né? Ter um audiovisual, fazer uma decoração, comida, recepção, e isso varia muito de igreja para igreja.
Depois, na parte de oferecer, a primeira coisa é hospitalidade. Filos e Xenos aqui, amar o estranho, pertencer antes de crer. Isso é uma coisa que nós precisamos criar essa cultura da hospitalidade na nossa igreja. Quantas pessoas, lá na nossa comunidade, quando uma pessoa ela quer se tornar um membro da nossa igreja, sempre ela acontece uma conversa pastoral. E quantas pessoas já passaram por essa conversa pastoral e a gente pergunta, por que que você quer frequentar a DAI? Que a gente vai falar, não, porque o sermão do pastor me impactou, nossa, porque o louvor é incrível e tal. Quantas pessoas falaram, porque eu recebi um abraço quando eu cheguei que eu nunca recebi na vida? Então a questão da hospitalidade, ela é muito ressaltada num grupo alfa. E a gente coloca tudo isso em treinamento. E aqui, ó, tudo isso aqui, gente, são fotos em formato de carinho. Tudo isso aqui não tem nenhum padrão que a gente chega para a igreja, ó, você tem que fazer isso dessa forma, colocar uma mesa X. Não. Tudo isso aqui é momentos que igrejas criam para receber bem as pessoas. Segundo, palestras alfa, que são os vídeos. Hoje, essa é a parte que eu queria mais falar para vocês. Quando nós começamos o Alpha no Brasil, ele já existe há muitos anos, que nem aqui teve alguém que falou que conhece desde 99, mas como escritório nacional, nós estamos no nosso terceiro ano apenas, né? Nós tínhamos, o Alpha ele era gerido pelo pessoal do Alpha Internacional. E hoje nós estamos como escritório nacional do Alpha no Brasil. É por isso que nós estamos conseguindo dar mais suporte para as igrejas hoje em dia. Hoje no Alpha nós temos a série Alpha, que a gente chama de série adulto, e a série Alpha Jovem, e eu vou dar uma surpresa no final para vocês. Fica até o final aí que vocês vão gostar desse spoiler aqui, que é específico para vocês. Então hoje nós temos esses dois conteúdos materiais, tirando. Deixa eu ver se. Eu não sei se vai falar mais para frente, eu acho que vai. Se não falar, depois eu lembro. Mas a gente também tem o curso do casamento, tá? Então, a gente tem a série Alfa adulto, a série Alfa jovem e o curso do casamento e pré-casamento para noivos, que também é oferecido gratuitamente. PDF, manual, os vídeos, tudo gratuitamente. Aqui são as palestras do Alfa. Então aqui está dividido pelas sessões, né? Aquilo que eu falei, existe mais isso, mais que isso na vida, sobre o propósito de vida. Aqui estão todos os temas que eu já tinha citado, e aqui na sessão sobre o Espírito Santo a gente vai ter quem é o Espírito Santo, o que faz o Espírito Santo, como eu posso ser cheio do Espírito Santo, como eu posso aproveitar o máximo da minha vida daqui para frente. E o bate-papo aberto. O bate-papo ele acontece em pequenos grupos. E aquilo que eu falei, mas a minha igreja não tem a cultura de pequenos grupos. Gente, eu tô cansado de conversar com igrejas que às vezes se machucaram por causa de células, por causa de pequenos grupos nas igrejas, por causa de alguma metodologia X ou Y. E uma coisa que eu sempre falo, pastor, o Alfa tem começo, meio e fim. Se você não gosta de uma cultura de pequenos grupos, faz um grupo pequeno de alfa. Quando acabar esse grupo, você explora esse grupo, as pessoas vão continuar trabalhando na igreja e a gente depois cria um outro grupo. Mas não deixe de usar uma ferramenta tão poderosa por essa questão. Eu tenho certeza do que o alfa produz e do resultado que ele tem, porque eu vivi isso antes de trabalhar com alfa. E nós temos esses três princípios para hospedar um bom pequeno grupo: amar, ouvir e rir. E é muito importante isso. Essa questão de amar, ouvir e rir. Nós tivemos uma conferência nos Estados Unidos onde o tema era o amor e escuta. E a gente precisa treinar ouvir as pessoas. Eu, como assembleiano, raiz, no momento do culto, se tem uma coisa que constrange, é o silêncio. Nossa, numa igreja pentecostal, parece que não pode ter silêncio. O silêncio é constrangedor pro pessoal. Eu falo, gente, calma. O silêncio não é constrangedor. E num grupo alfa, tudo bem. Se você fizer uma pergunta e ficar todo mundo ali em silêncio, dá tempo para todo mundo pensar, né? Isso é tudo coisa que a gente fala no nosso treinamento também. Amar é sobre compartilhar o amor de Deus através da amizade. Aqui a gente tem uma referência de Tessalonicenses. Depois eu posso compartilhar tudo isso com vocês, tá? Ouvir. Alfa é uma chance para os convidados perguntarem qualquer coisa e dizerem o que pensam. E assim, fazer alfa com um grupo só com cristãos é incrível. Mas fazer alfa com cristãos e pessoas não cristãs dentro
é emocionante. Porque ali vão ter pessoas que às vezes vão dizer coisas que vão nos machucar. Eu já participei de grupos alfa que no vídeo sobre quem é Jesus, o pessoal falava: Não, eu nem acredito que esse cara existiu assim. E eu tinha que guardar pra mim o que eu queria falar. Eu falei: Nossa, mais alguém pensa sobre isso? Mais alguém tem essa opinião? Porque ali estava quebrando barreiras na vida da pessoa. E aí o vídeo vai trazer essa questão teológica da coisa e rir. A experiência no pequeno grupo alfa deve ser discreta, descontraída e divertida. Evite a intensidade. E aí a gente tem várias dinâmicas que a gente ensina também. O que os anfitriões fazem? São hospitaleiros, relacionais, bons ouvintes e sinceros. E o que os ajudantes fazem? Ajudam a facilitar a experiência. Oram muito e falam pouco, auxiliam em outras tarefas práticas. Aqui tem as tarefas do anfitrião, diretrizes para pequenos grupos. E o fim de semana alfa, que foi aquilo que eu falei, que são os vídeos sobre o Espírito Santo. Aqui são algumas fotos de fim de semana alfa que acontecem por aí. Uma sessão típica alfa. Aqui a gente tem mais ou menos uma organização de como acontece. Uma sessão alfa, ela tem que durar de 1 a 1h20, 1h30 no máximo. Ela não pode ser muito longa. A pontualidade, ela é muito importante. Você tem que ter horário para começar e você tem que ter horário para acabar. E, gente, é muito interessante como muitas pessoas reclamam que fala, os anfitriões falam, gente, eu não consigo terminar minha sessão alfa, porque o povo começa a falar, começa a conversar e volta a comer e tal. E aí a gente, inclusive, ensina técnicas de como acabar uma reunião alfa sem a pessoa se sentir expulsa daquele grupo, sem ofender as pessoas. Tudo isso a gente dá no nosso treinamento também. Aí a gente tem uma série alfa jovem também e o típico final de semana, que a gente tem a chegada, café, introdução do quebra-gelo, a gente tem um vídeo de introdução e tal. Tudo isso a gente dá nos treinamentos de uma forma bem detalhada. Resumo, mantenha o alfa simples e descontraído, baseie-se sempre na oração, hospitalidade e dependência do Espírito Santo. Aprenda durante o percurso, melhore as práticas, adapte e adeque a sua realidade, respeitando os valores e princípios do alfa, faça amigos e repita. Nós tivemos uma experiência com a Hilson São Paulo. Ela queria fazer alfa. Primeiro, ela começou fazendo o curso do casamento, porque ela não tinha nenhum material para casados. E ela começou utilizando o curso do casamento alfa. E aí, depois, eles falaram: Meu, a gente gostou muito, agora a gente vai fazer alfa. Só que a gente tem um problema. A gente tem uma plataforma de todos os cursos da igreja chamada Night School. E todo curso no Night School, ele só tem 7 semanas. E vocês são 12 semanas, 11 semanas, depende de qual material que você vai utilizar. O que que a gente fez? Nós, da equipe, nós nos sentamos com os pastores e falou, vamos ver o que dá para fazer dentro da realidade de vocês. E aí a gente conseguiu adequar, onde 2 semanas no meio do curso eles fazem 2 vídeos. Então, assim, quando eu falo que é adaptável, a gente tem um formato que a gente sabe que funciona, mas tudo é adaptável à realidade da tua igreja. A gente não quer ferir a cultura da tua igreja. Próximo, como que você faz para ter acesso a tudo isso que eu falei? Se registrar no nosso site, obter gratuitamente os materiais, treinar as pessoas, começar e repetir. Esse é o nosso site da plataforma meu.brasil.alfa.org, né? E a gente tem um site vemproalfa.org que tem informações. Esse daqui é o da plataforma, onde você vai se cadastrar e ter acesso aos vídeos. E o site é o meu, vemproalfa.org. E aí, só para finalizar aqui as minhas palavras, eu quero passar duas coisas aqui para vocês, rapidinho, gente. Tentando ser o mais rápido aqui. Ah, tá bom. Enquanto eu tô abrindo aqui, ô Muri, você pode colocar o contato do meu WhatsApp e do suporte do Alpha também? Aqui no chat. Gente, aqui eu quero compartilhar rapidamente. Essa daqui é a nossa plataforma. Ó, a gente tem aqui, ó, no centro de aprendizagem,
a gente vai ter vídeos só de treinamento. Inspirar e equipar para... Aqui, eu não sei se eu compartilhei com áudio. O Alpha foi projetado para criar um espaço onde as pessoas estão animadas para convidar vizinhos, colegas e amigos para conversar sobre Jesus. Alpha é um curso de 11 semanas, com um final de semana fora, que explora a fé cristã. Nos últimos 25 anos, milhões de pessoas experimentaram Alpha em mais de 100 países e idiomas. Você pode encontrar Alpha em igrejas, escolas, cafeterias, prisões e casas. O Alpha começou numa igreja... Enfim, esse daqui é um vídeo de treinamento que nós temos lá na nossa plataforma. Aqui, ó, esse daqui é a nossa plataforma. Quando você se cadastrar, é aqui que você vai cair. Dentro de revisar cursos, gente, quando a gente chegou aqui no Brasil, quando a gente começou a trabalhar, era tão triste aqui, tinha 3 opções só para o pessoal. E, para a glória de Deus, em 3 anos a gente já conseguiu rechear aqui com muitas novidades. A gente tem a Alpha Série Jovem, que foi lançada, essa daqui é a mais antiga, que não tem entrevistas com brasileiros. A gente tem a Alpha Série Jovem Roteiros, que são os vídeos do Alpha em formato de palestra. Por exemplo, eu tenho alguns pastores que estão querendo que eu leve Alfa lá para a região da Ilha de Marajó. Só que o pastor já falou, ó, pastor, aqui a internet, tecnologia aqui é precário. Então, é um conteúdo que a gente consegue usar esse Alfa Roteiros em lugares que não tem essa questão tecnológica. Nós somos o primeiro país da América Latina a lançar o Alfa em formato de Libras para a comunidade surda. Esse foi uma das grandes coisas que nós conseguimos, nós conquistamos esse ano. Então a gente tem todo esse conteúdo do Alpha Jovem em Libras também. A gente tem o Alpha Série Jovem Elementos, que são os vídeos da série Jovem, só que em formatos separados, testemunhos, a parte didática, teológica. A gente tem a série Alpha original, que essa é a primeira que foi gravada. A gente tem essa série alfa com pausas, porque a série alfa, a adulto, ela não tinha pausas e ela não tinha entrevistas com brasileiros. E quando a pessoa vê um brasileiro no meio do vídeo, não tem como, ela se contextualiza muito melhor, ela se identifica. E a gente tem a alfa série jovem também, né? A Alpha Série foi gravado em Londres, né, na Inglaterra, mas assim, eles rodaram o mundo inteiro gravando. Ela foi produzida em Londres e a série Alpha Jovem foi produzida no Canadá. E aí, só eu quero aqui colocar para vocês, ó, quando você registra um curso, esse é um curso que eu tenho registrado do Alpha que eu faço na minha igreja. Aqui, ó, quando você coloca a programação, 24 de agosto, às 6h30. É um curso que acontece, sei lá, aos sábados. Eu já tenho 2 vídeos aqui de treinamentos. E aqui eu já tenho todos os vídeos da série. Então, você já consegue assistir. Você que é anfitrião, você que é pastor, você já consegue assistir todos os vídeos. E aí, a pessoa, ela clica aqui e já vai aparecer o vídeo para ela assistir online, ou ela pode baixar o vídeo também, ó, em diversos formatos. Então a pessoa pode baixar o vídeo, colocar num pendrive, levar para qualquer lugar. E aí só para vocês verem a qualidade do vídeo, vou colocar aqui para vocês, rapidinho. Só o início. Qual o número do voo mesmo? Rápido! Nós conseguimos! Ainda bem que deu certo. O senhor pode colocar a bagagem aqui, por favor? Obrigado. Ele é, sem dúvida, a pessoa mais famosa da história. Mais de 2 bilhões de pessoas afirmam segui-lo. Isso é 1/3 da população mundial. Ele está representado na arte e na literatura mais do que qualquer outra figura.
A revista Time o chamou de a pessoa mais influente que já viveu. Mas quem é Jesus? Durante grande parte da minha vida eu não fui cristão. Eu venho de uma família... Esse é o Nick Gumbel. Aí, ó, advogados, eu falei pra de vocês bacharéis. sobre Meu as pai- perguntas, né? Eu era um ateu na adolescência e eu Ele era vai um ateu contar um muito pouco do argumentativo. testestemunho dele. Eu não ficava Eu tentando vou converter falar, as pessoas vou mostrar ao uma das ateísmo, mas se coisas alguém que nós tentasse me temos converter ao esse cristianismo, ano que eu a gente não tinha tinha muitas antigamente. coisas a dizer sobre o assunto. E eu suspeitava um pouco dos cristãos. Eu conheci um ou dois antes da universidade e eles tinham... Olha que Não interessante. inventemos um conceito simplório de que ele foi apenas um grande mestre. No meio do vídeo, não ele vai deixou fazer esta perguntas para as pessoas na opção rua. aberta. Não era a intenção dele. Independente se a pessoa é cristã ou não. Ah lá. Pra você, quem é Jesus? Para alguns é um profeta, para alguns é um mentiroso, para alguns é uma salvação. É uma figura religiosa e fundamental, acho que, para a cultura e para a nossa história ocidental como um todo. Foi uma pessoa muito boa aqui na Terra, né, que trouxe a paz. Pra mim ele é uma pessoa que é seguido por muitas religiões, né? Mas pra mim não é muito assim especial. Filho do Criador. Um personagem de história, a maioria hoje em dia. Olha, as pessoas sabem que Jesus Cristo existiu, as pessoas têm certeza que ele veio sobre a Terra, que ele teve um chamado. Jesus, sem dúvida, foi uma pessoa extraordinária, que na sua época movimentou muita gente, fez muita coisa, e até hoje a sua mensagem continua atual em muitas igrejas e expressões de fé por aí. Ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Uma pessoa muito importante. Aí ele repete a pergunta pra você, quem é Jesus? E aí ele vai sugerir uma pausa. E aí quando ele sugere essa pausa, é a parte que o anfitrião vai falar. E aí, gente, pra você, quem é Jesus? E ele vai iniciar essa conversa com as pessoas que estão ali no grupo. E aí é muito legal que as pessoas vão começando a compartilhar, né? E assim, qual foi a última vez que, para as pessoas que estão na nossa igreja, a gente perguntou quem é Jesus pra você? E são perguntas muito simples, que independente de quanto tempo a pessoa tá na igreja, ou se ela nem vai na igreja, ela vai começar a abrir o coração dela e vai trazer uma experiência diferente. E esse daqui é um exemplo do Alpha Jovem. Só para vocês verem, a mesma qualidade, são apresentadores diferentes e o formato é um pouco diferente. Há muitos fatores diferentes que tornam alguém famoso. Por exemplo, quantos sabem seus nomes, as pessoas com quem eles saem ou o que eles fizeram. Ou poderia haver outras coisas, tipo quantos seguidores alguém tem no Instagram. Por exemplo, eu tenho um número muito maior de seguidores que o Ben tem. Tá bom. Assim, eu não ligo muito pra esse tipo de coisa, mas tudo bem. Tá. Se é só pra dar um exemplo, é bom notar que o Pikachu tem uns 100 mil seguidores a mais que o Jason, então... Olha, pensando agora sobre isso, não é um bom exemplo. As pessoas não têm mais usado o Instagram. Eu acho que as pessoas tá usam. Muito fora de moda. Eu uso. Dan, você usa o Instagram? Sim. Dan usa, eu uso. Ok. Se considerar todos que já viveram, Jesus Cristo, sem dúvida, é o mais famoso. Jesus é tão famoso que o nome dele é usado como exclamação. Não se usa o nome de mais ninguém dessa forma. Benedict Cumberbatch! Taylor Swift! Justin Bieber, isso tá quente! Pikachu! Pense comigo por um minuto. A vida de Jesus divide nossa história. Nossos calendários se baseiam em sua vida. Nossa história se divide em duas áreas principais. Até pouco tempo usávamos os termos AC e AD. AC significa antes de Cristo e AD é do latim Anno Domini, que é ano do Nosso Senhor. É difícil não reconhecer a sua influência. Foram compostas mais canções, foram pintados mais quadros e foram escritos mais livros sobre Jesus do que qualquer outra pessoa. A revista Time o nomeou a pessoa mais significativa da história. Aí ele vai fazer a pergunta também aqui nesse vídeo. Por fazer um serviço ao meu mestre espiritual e a Deus de forma abnegada. Pelo meu talento, pelo que eu sou. Por fazer alguma coisa positiva pro mundo.
por alguma contribuição acadêmica, algum livro. Ou fazer bem a algumas pessoas ou algumas comunidades. Eu gostaria de ser famoso jogando futebol. Eu queria descobrir a cura do câncer e ser famosa. Pela pessoa que eu sou, pelas minhas habilidades. Por ser uma pessoa correta e direita. Eu não canto nada, mas para ser famoso, eu queria ser um cantor famoso. E aí ele vai sugerir a mesma pausa, e aí a gente vai levar essa pergunta. E aí depois que a gente, né, sei lá, tem 5 minutos de conversa, ele vai fazer um countdown, ele vai continuar o vídeo, né? E aí nesse caso aqui, ó, é o vídeo Quem é Jesus, que é o vídeo 2. Então o pessoal vai viajar, vão lá para Jerusalém e vão contar realmente quem foi Jesus e vão trazer vão trazer provas, né, de que ele existiu e tal, enfim. E isso vai trazendo toda essa profundidade para o vídeo. E aí, a última coisa que eu quero mostrar para vocês, que é o maior spoiler que vocês vão ter hoje, é que nós estamos lançando agora, dia 14, ó, daqui a 7 dias, a gente vai lançar o Alpha Adus, que é essa série só que voltada para adolescente. Por quê? Essa série aqui que eu mostrei para vocês, eu sempre usei ela para adolescente lá na igreja. Só que se você pegar a geração Z, ela ainda funciona, mas tinha como melhorar. E o Alpha conseguiu melhorar. Eles criaram toda uma série nova para adolescentes e misturaram todas as figuras que os adolescentes gostam, de games, de desenhos, de várias coisas. Eles conseguiram conectar isso, juntar isso e criar uma série nova que a gente vai lançar dia 14 agora. E eu vou mostrar aqui para vocês o trailer dessa série. Vocês vão ver que o trailer ainda está legendado, porque nós acabamos de receber e a gente vai começar a trabalhar na dublagem ano que vem. Porém, quem quiser utilizar ainda esse ano ou no começo do ano já legendado, já vai estar disponível. E aí eu prometo que é a última coisa que eu mostro pra vocês. Mas eu não podia deixar de passar isso aqui, porque, gente, até eu que já conheci a Alpha, eu fiquei chocado com a qualidade. Why do we still look like this? Much better. What is the meaning of life? Is there a God or a spiritual dimension? Tried so many different identities. I wasn't really sure exactly who I should be. What am I putting my hope in? What can I do to change the world? That little feeling of love, it changed my life forever. Welcome to the conversation. Hello, everyone. Let's go. See you, Isaac. We are the Sea of Galilee. Really freaked out. Engaging landing gear. My avatar looks good. Guys, I had to try. Alpha was created to be a space to listen, ask questions, and explore with the deeper questions of life and faith. Alpha is a space where you can share what you think and how you feel. Yo creía que podía hacer lo que me propusiera. This is your space. Everybody wants to be happy. What makes you happy? Pizza. Dogs and cats. Your journey is just getting started. E aí, gente, gostaram? Tá incrível, não tá? E eu fiquei chocado. Eles gravaram num estúdio e usaram a mesma tecnologia de filmes atuais como Batman, como Mandalorian. Os caras criaram um estúdio lá na Malásia e eu tive a oportunidade de visitar esse estúdio lá. Quando eu fui, há um ano atrás, estava construindo o estúdio. Os caras já construíram, já produziram tudo isso daí, enfim. Tá incrível. Queria deixar esse espaço agora, para não demorar muito mais, para perguntas, dúvidas. Estou aqui. Posso começar aqui? Por favor, se for fácil para mim, se for difícil, manda Muriel. Não, alguma coisa você já respondeu aí. Os vídeos, vocês fornecem todos eles, nós temos como baixar, como usá-los, né? Uhum. Depois do Alpha,
como é que fica? Boa pergunta. Na Cumpriu ver... lá todo o esquema lá, Sim. e aí? Na verdade, na verdade, essa é uma das. Nós tivemos um encontro do pessoal do Alfa na Colômbia, e essa foi uma das coisas que os pastores mais falaram lá. Quando eu começo uma sessão Alfa, a minha maior preocupação não é o Alfa em si, é o que eu vou fazer depois, porque com certeza vai gerar resultado. Vão ter pessoas que vão se converter, que vão começar a caminhar, e aí o que que nós geralmente aconselhamos? Para quem já é cristão, a gente aconselha a pessoa a se engajar mais nos diferentes ministérios que tem na igreja. Para quem aceitou né, a caminhada cristã ali começou, dependendo da igreja, a gente tem, por exemplo, lá na igreja que eu frequento, a gente tem cursos de integração, que são cursos que a gente vai falar depois sobre batismo, sobre a cultura da igreja, dentro da teologia do que a gente acredita e tal. Então, a gente utiliza o Alfa é, antes de tudo isso. Então, geralmente, nós terminamos o alfa e aquelas pessoas que não eram cristãs, nós indicamos elas para esses outros cursos. Se elas já são cristãs, nós indicamos elas para os ministérios ou para estudos, grupos de estudos bíblicos, né? Ou durante o alfa, a gente sempre, pelo menos algumas pessoas sempre se destacam ali. E aí, o que que a gente faz? Geralmente a gente convida essas pessoas que se destacaram a fazer o treinamento e montarem um grupo alfa, assim que acabar ou na próxima temporada, para convidar mais pessoas que não são da igreja. Então é um grupo que ele vai crescendo assim, né? Vai se retroalimentando assim. Perfeito. No nosso caso aqui, como nós temos pequenos grupos, dá para dar continuidade nos pequenos grupos, né? É ótimo. Na verdade, lá na É, nossa igreja nós temos grupos de conexão e a gente sempre tentava e nunca, sabe, deslanchava, não entrava na cultura da igreja. E foi o Alfa que ajudou a fazer isso, porque quando as pessoas. A gente fazia Alfa 2 vezes por ano. Eram 2 temporadas, uma no primeiro semestre e outra no segundo semestre. E aí, quando acabava o Alfa, a gente enchia os pequenos grupos com essas pessoas e hoje, graças a Deus, essa cultura já foi estabelecida. só mais uma pergunta aqui. Essa tua palestra de hoje, vai ficar gravada? Onde é que a gente pode ter acesso? Até para multiplicar a informação aqui. Eu vou liberar a gravação para a Ilaene e eu acho que ela vai compartilhar no grupo. Ok. Obrigado. Excelente. Parabéns aí. A apresentação me convenceu, viu? Excelente. Muito bom. Obrigado, professor. O Walter? Então, em primeiro lugar, assim, eu tô espantado, né? De modo assombrosamente e de uma maneira assim muito positiva, porque a qualidade realmente é outro nível. A dublagem é dublagem profissional, a imagem, enfim, eu acho que tem tudo aí para ser, vamos falar em estratégia, uma grande estratégia de colheita. E a pergunta, o comentário que eu ia fazer, você fez antes, viu, o Eduardo? É porque é o seguinte, quando a gente tem uma jornada, né? Você mencionou a questão da jornada. Então, o que que faz com a pessoa quando ela cai na igreja? Vamos dizer assim. Ou ela cai de paraquedas, ou ela vem através de um grupo pequeno, ou antes do grupo pequeno, ou de qualquer outra estratégia de acolhida. Por exemplo, tá aí agora, eu vou sugerir para o meu pastor para a gente colocar lá, alfa. Porque o alfa, eu acho que é essa grande porta, inclusive uma espécie de remédio para uma espécie de letargia com relação ao evangelismo, né? Eu acho que nós vimos isso. A gente não tem tido assim tantas boas estratégias de evangelismo. E na sequência, até pegando o tema aqui de década de fazer discípulo, a partir disso gerar um movimento saudável, independente de qual seja a estratégia, Sim. mas que seja um movimento saudável que leve essa pessoa que entrou no alfa a ser um discípulo que faz discípulos. Eu acho que isso fica perfeito aí na, no nosso tema de hoje aí. Sim. Obrigado, viu? E eu já Isso. fiz a minha. É facinho, gente. Já me inscrevi no alfa. Sou, já sou um alfa. Pastor Dura, no meio dos vídeos, eu mostrei, né, só uma
algumas partes, né, dos vídeos, mas tem testemunhos que são muito impactantes, né? E se tem uma coisa que mexe com o coração das pessoas, são testemunhos. E a gente já fez alfa, inclusive, tem uma loja de... Muriel, do que era a loja mesmo? De... Não era de decoração, de arquitetura. Sei lá, era uma loja aqui de São Paulo, super chique, e o dono falou, ó, eu quero fazer alfa aqui. E aí a gente ia uma vez por semana, como era aqui em São Paulo, né? Eu ia presencialmente e nós fizemos lá. E aí a gente fazia com os funcionários deles. E aí foi muito interessante que eu não era uma pessoa comum para eles. Eu era uma pessoa que eu não tô no convívio deles. E no meio acho que foi na sessão 3 é um vídeo que fala sobre perdão. E falar sobre perdão sempre mexe com as pessoas. Que ou você precisou perdoar alguém, ou você foi perdoado por alguém. E tem testemunhos muito impactantes dentro do vídeo. E aí as pessoas começavam a compartilhar e começavam a chorar. E a gente não estava num ambiente de igreja ali. Então, isso assim, é muito impactante. As pessoas se conectam muito. E aí, daqui a pouco, ela acaba a sessão e ela fala: como que eu fiz isso? Ela nem se deu conta o quanto ela abriu o coração dela ali. Uau, tremendo. Eu tenho tido algumas experiências dentro de empresas e acredito que isso vai ser uma boa opção. É só uma curiosidade, porque você comentou, nesse local, qual foi o tempo que você fez de sessão? Dentro da empresa, Isso. como era pós-expediente, eu tive esse tempo mesmo, de 1 hora e 20. Mas, por exemplo, tem escolas, a gente tem colégios confessionais que estão fazendo alfa, e aí é mais fácil, porque, né, como o colégio é confessional, é mais tranquilo, ele até consegue inserir dentro da grade curricular dele. Mas a gente tem escolas que não são confessionais e estão começando a fazer alfa também. Como o vídeo. E aí eu tenho duas escolas. Uma, ela tá fazendo o pessoal, os alunos, eles almoçavam na escola. Eles não ficavam, não era integral, mas eles tinham um almoço na escola. Então, uma escola está fazendo nesse período, ela convidou os alunos que queriam participar. E aí os alunos que ficam almoçam na escola e participam da sessão alfa. E a outra escola, ela tá fazendo no horário do intervalo. Só que, por exemplo, o intervalo é de 15 minutos e o vídeo é de 20. E aí o que que eles fazem? Eles fazem 2 dias na semana. Então, por exemplo, terça e quinta, ele passa 10 minutos do vídeo, de 20 minutos. Então ele tem um intervalo de 15 minutos. Na terça ele passa os 10 primeiros minutos do vídeo e na quinta ele passa o restante. E assim ele passa um vídeo por semana. Desculpa, aí você me cutucou de novo. Vamos lá. Super top, gostei da estratégia. É porque uma das ênfases é o ouvir. Como é que fica essa questão? Os vídeos do Alpha Jovem, ele tem as perguntas no meio do vídeo. Então, no Ok. meio do vídeo, ele já vai ter esse diálogo, né, entre o pessoal. Não, mas a minha pergunta é, dentro dessa perspectiva de 15 minutos, Ah, tá. É, 10 minutos de vídeo, 5 de interação. É isso sim. ou não? Isso, mais ou menos isso. Vai ser uma interação menor. Tá. Gente, para mim tá tudo certo. Eu ouvi uma experiência agora recente que tem dado muito certo, da igreja central lá do pastor Paulo Mazzoni, que ele está fazendo encontro com Deus em um dia. Né? Não sei quem trabalha aí na perspectiva de encontro com Deus, mas eu acho que cabe o seguinte: nós pegamos aquilo que é estratégia, que é de Deus, e nós colocamos da melhor maneira como funciona. Nós precisamos fazer a tempo, fora de tempo, logicamente dentro dos princípios. Mas eu gostei demais aí da estratégia, viu? Amém. Mais alguma pergunta, gente? Co- É, assim, foi muita informação que eu passei hoje. Eu vou compartilhar tudo isso com vocês. Provavelmente depois podem surgir outras dúvidas. Enfim, qualquer coisa. Meu celular está disponível, o da Muriel também, do suporte. No nosso Instagram tem bastante informação também, @alfabrasil. Para quem quiser mandar direto para mim também, é @eduardizídio. Tá lá meu Instagram. E, gente, fiquem à vontade. A gente está aqui para servir realmente as igrejas. Peraí que alguém mandou aqui. Deixa eu ver. Como podemos abordar alguém não cristão
a participar dos encontros. Comida. Essa é por isso que um dos pilares é a comida. Você vai convidar, meu, vamos tomar um café ali tal dia e vamos assistir um vídeo? Ah, mas é vídeo do quê? Ah, é uma série lá, o pessoal vai passar. E, gente, a comida chama muita atenção. E eu até tenho um testemunho de quando a gente fez um evento no Rio de Janeiro. E no final do evento chegou um rapaz pra mim e falou: "Oh, prazer te conhecer e tal." Aí ele falou: "Eu queria compartilhar como eu conheci Alpha." Eu tava fazendo mochilão na Europa e quando eu cheguei em Londres, acabou meu dinheiro. Eu não tinha dinheiro pra mais nada. Eu ia dormir na rua, porque eu não tinha mais dinheiro pra nada. E aquele dia eu tava com muita fome. Não tinha dinheiro pra comer. E aí eu passei em frente a uma igreja e tava lá uma placa do Alfa e falou que ia ter comida. E eu entrei na sessão Alfa só para eu poder comer, que eu não tinha dinheiro aquele dia. E aí ele começou a participar de todas as sessões, ele se converteu e eu encontrei ele aqui no Brasil, ele já tendo uma caminhada cristã, uma vida na igreja. Então a comida chama muita atenção. E tem uma outra questão aqui, ó, que perguntaram no online não terá o lanche. É só pular essa parte do programa? No online, a gente tem algumas estratégias que a gente fala nos treinamentos que a gente usa da criatividade também. A gente geralmente induz as pessoas a levarem algum lanche para a sessão alfa. Então, a gente vai começar a sessão às 8 da noite. Fala, gente, hoje a bebida é bebida verde. E aí todo mundo tem que chegar com uma bebida verde. Um vai chegar com uma vitamina, o outro com uma Sprite, com alguma coisa, sei lá. Vai ter que inventar uma bebida verde. O outro, a comida do outro dia é laranja. O outro vai comprar um fandango, o outro vai comer uma fruta. Então a gente incentiva de uma maneira divertida as pessoas a levarem a comida para frente do computador. E quando a gente tem uma pessoa não cristã, o que que a gente faz às vezes, né? Já tivemos experiências assim. As pessoas que são cristãs, que estão no grupo, elas fazem uma vaquinha ou se organizam e toda semana elas mandam, presenteiam aquela pessoa que não é cristã com uma comida pelo iFood. Ela pega o endereço da pessoa e ela manda entregar para a pessoa. E, meu, a pessoa que não é crente, que não é cristã, ela fala: Meu, como assim? Estão me pagando uma refeição só para eu participar do Alfa? E assim, essas coisas geram muito impacto nas pessoas. Mas muito boas perguntas. Muito obrigado. Se alguém tiver interesse, o Eduardo, talvez eu lembro, porque eu conheço o Alfa desde 99, né? Na época em que a editora Encontro estava trazendo as primeiras publicações em papel. A editora Encontro passou seus direitos autorais para a editora Evangélica Esperança. Eu acho que essa editora Evangélica Esperança ainda tem livros para vender. Um deles que me ajudou muito, eu infelizmente não tenho aqui para mostrar a capa, é Instruções para o Alfa, Instruções para o curso Alfa. Lá eles têm bastante coisa legal, assim, até para pastores aí, ou responsáveis por igreja, para pensar um pouquinho como o Alfa pode dinamizar a evangelização. E eu estou falando que esse material foi escrito aí lá na década de 90, né, no final dos anos 90. De lá para cá, o Alpha tem se atualizado muito. Esses vídeos todos aí que estão aparecendo aí, que tu traz para nós aí, é uma descoberta preciosíssima. É uma ferramenta muito poderosa na mão dos cristãos, da igreja, para fazer o evangelho avançar e impulsionar a década de fazer discípulos, né? Eu acho que é muito legal. Vale a pena a gente fazer a aventura, viu? Eu estou pastoreando uma igreja agora aqui em Pelotas, Rio Grande do Sul, que há mais de 20 anos faz o Alpha todo ano, pelo menos 2 vezes por ano. E é muito interessante ver como a repetição do curso faz bem para a igreja, multiplica servos, servas, evangeliza, gente com dom de evangelismo e multiplica essa questão do pessoal, pessoas que fizeram o curso Alfa convidando outros para fazer o curso Alfa consigo. É muito legal, viu? A formação de pequenos grupos também fica muito mais dinamizada, potencializada na igreja local. Recomendo. Amém. Obrigado, pastor. Nada melhor que um testemunho aqui ao vivo. Eu fui. Desculpa, eu falo bastante, né? Desculpa, gente. Mas a gente teve uma reunião com aquela empresa Muri que faz o aplicativo para as igrejas, como chama? Nossa, peraí. Também não tô conseguindo lembrar. Enfim, tem uma igreja, tem uma empresa
faz aplicativo para as igrejas. A gente teve uma reunião. Em Pace? Não é essa. Esqueci o nome agora. Bom, enfim, a sede é no Rio de Janeiro. E nós tivemos uma reunião com eles porque a gente estava querendo inserir o Alpha dentro dos aplicativos, até para oferecer de uma forma mais fácil para as igrejas, né? E aí, no final da nossa reunião, eles não conheciam o Alpha. O rapaz, o dono da empresa, ele pediu pro cara que trabalha com ele, falou, ó, tira uma foto aqui. Aí ele apresentou a gente, falou, ó, esse aqui é o Eduardo Zidio, o diretor do Alpha, aqui é a equipe dele, a Muriel e tal. Aí o rapaz, o fotógrafo, falou, nossa, vocês são do Alpha? A minha mãe se converteu através do Alpha. Aí o dono da empresa falou, pronto, era o testemunho que eu precisava saber se funcionava mesmo. Então, é muito bom. Obrigado, pastor Daniel, pelo testemunho aí. É isso, gente. Não quero. Já tá bem tarde. Acho que vocês estão cansados também. Falei bastante, mas me continuo disponível para todos vocês, tá? Eu, a Muriel, o que vocês precisarem, contem conosco, tá bom, gente?